sou Yara Show, a jornalista, editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil. E mais uma vez vou comandar um bate-papo sobre o Panorama Setorial Fitness Brasil. O Panorama Setorial Fitness Brasil é um estudo inédito sobre o mercado de atividade física. É o primeiro feito no país, feito pela Fitness Brasil em parceria com a UI, uma das mais respeitadas empresas de consultoria e auditoria do mundo, e a Armator, especialista em pesquisas e ciências de dados para os negócios do esporte. E para falar desse trabalho tão rico, cheio de detalhes, cheio de números, nós estamos recebendo convidados muito especiais. Dividindo aqui a mesa comigo, o Fernando Fleury, CEO da Armatore, o Gustavo Almeida, que é diretor executivo da Fitness Brasil, e Marco Corrad, e acho que eu errei esse nome. Marco Corrad. Corrad, desculpa. Gerente de novos negócios digitais da Movement. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Marco, Fleury e Yara. E hoje o bate-papo vai ser em torno de um resumão do que é o panorama, né? Para entender o panorama, por que você não pode ficar de fora do Panorama Setorial Fitness Brasil? E vou pedir para o Fleury abrir fazendo esse resumão, trazendo os principais dados, os principais achados da pesquisa. Pode contar também um pouquinho como ela foi feita e o que você pode trazer de números para a gente. Vamos lá, vamos tentar resumir o trabalho de quase um ano aqui de trabalho, né? Em poucos minutos para a gente também não tomar muito tempo. Vamos lá. O trabalho, na verdade, ele foi feito ele começou em 3 etapas, né? Primeiro a gente começou com um focus group, né? Na verdade alguns focus grupos, tentando... 5, né? Foram 5 focus group, né? Onde a gente tentou entender as dores do mercado. Afinal, o que o panorama, tanto o primeiro, o segundo, o terceiro e todos os outros que vierem a ser feito, tenta apontar é exatamente isso. Quais são as dores do mercado, para onde o mercado vai e, obviamente, no futuro tentar resolver essas dores do mercado. Então, a gente foi reunindo todos os grandes players, desde dos fornecedores de equipamentos, fornecedores de material esportivo, os donos de academia dos mais variados tamanhos, né? A gente foi entendendo, ouvindo essas pessoas, entendendo as dores dessas pessoas, as demandas dessas pessoas, para a gente poder montar o questionário que ia permear a nossa linha de atuação no estudo. Do outro lado, ao mesmo tempo, né? Então esses seriam os dois pilares. O terceiro pilar foi analisar os dados públicos, né, que o IBGE tem sobre o mercado fitness, né? E aí a gente entender o tamanho desse mercado, começar a permear esse tamanho do mercado. E aí a gente pode apontar algumas questões. Em termos de tamanho do que foi o estudo, né, a gente entrevistou mais de 4.500 pessoas, mais de 400 cidades de todos os estados brasileiros, né? Então é um estudo que a gente tem uma boa exatidão do que acontece, e aí vale aquilo que a gente vem dizendo. A gente não está entendendo como o brasileiro pratica atividade física, mas sim como aqueles que praticam atividade física utilizam as academias ou deixam de utilizar os centros de atividade física. Assim como a gente estudou aqueles que não praticam atividade física. Isso é importante a gente estar sempre ressaltando, né? Então, em termos de tamanho do que a gente vê do mercado, assim, a gente hoje observou, por exemplo, que existem no Brasil mais de 36 mil centros de atividade física, o que é bastante coisa, né? A gente percebeu que no nosso estudo a gente conseguiu entrevistar, na média, 32% das pessoas ficaram na faixa dos 35 aos 44 anos, o que é um número bastante claro entre aqueles que mais praticam atividades físicas nos centros de atividade físicas ou fora do centro de atividade física. 65% dessas pessoas se declaram brancas, né? E a gente usa essa autodeclaração de raça usando as questões do IBGE, né? Essa autodeclaração vem da mesma forma que a pessoa se declara no IBGE. A renda familiar, 30%, vai na faixa dos R$4.000 aos R$11.000, né? Então a gente vai tendo esse norte aí para a gente começar a entender o mercado. Um dos dados interessantes, uma das informações interessantes que eu queria que você comentasse, Marco, é que a indústria do fitness no Brasil está caminhando para a ideia do bem-estar. Você consegue enxergar isso? Sim, definitivamente. Acho que ao longo desses anos a gente tem mudado esse estigma entre fitness e wellness. Acho que todo mundo já entendeu, né, o quanto que essa manutenção diária da saúde pode fazer sentido.
Lógico que tem sido uma luta de décadas, tá? No final das contas, quando a gente analisa os próprios dados do IBGE ou os dados do Panorama com relação à atividade física dentro de centros, né, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Né? É evidente que a gente está amparado em alguns pilares, né? Seja de entretenimento, que eu acho que é a mais novo aliado nesse contexto, mas podemos falar também da indústria do fitness com equipamentos ou com umas soluções que potencializam ou ajudam nos resultados, que aliás é um grande promotor, né? Quando você treina e vê resultados, é um promotor, é um engajador, né? Então é muito importante fazer a atividade física correta ou com ferramentas corretas como maneira de manter essa base, né? E é natural que a gente tenha outros dois personagens do conhecimento, né? Então, seja dos profissionais de educação física que faz essa interface e faz acontecer, e também, claro, de todas essas instituições que permeiam isso e alavancam esse conhecimento dos profissionais e dos próprios indivíduos. Bom, nós como indústria, a gente tem se desdobrado, inclusive nesses momentos pandêmicos, né? Com mudanças bruscas de tendências, né? Então, e acho que é um ponto interessante, né? Porque o timing da indústria é totalmente diferente do de serviço. Vou dar um exemplo, né? No meio de março de 2020, a gente deu o lockdown, fechou tudo. Então, o ambiente de serviço logo se ajustou e já criou um modo digital, né, de se manter. Na indústria, fazer ajustes como esse é muito difícil. Eu costumo brincar que na indústria o ciclo de vida do time comercial é de 30 dias, né? Quanto que é a meta do dia? Fechou o faturamento. Fechar o mês é aquela correria. E aí fecha o mês, começa uma nova vida, né? Se a gente pega uma empresa que tem um giro de inventário aí de 3 a 4 vezes no ano, a gente pode dizer que esse ciclo da indústria é de 3 a 4 meses. Então, de 3 a 4 meses você... Quando a gente fala sobre desenvolvimento de equipamento, um novo equipamento não sai antes de 18 meses, tá? Então, note que os ciclos são grandes. Então, quando a gente tem uma ruptura, como que aconteceu nos últimos anos e que foi muito bem pautada no Panorama, como indústria, essa engrenagem gira numa ótica diferente. Então, tem sido um desafio. A gente tem trabalhado muito nessa conscientização, né, da galera deixar, e cada vez menos fitness e mais wellness, afinal de contas, tudo que a gente preconizou desde a década de 70, com a questão do Schwarzenegger, ou Jane Fonda, né? A gente vem tentando colocar isso em meros mortais, são as pessoas que eu encontro caminhando na rua, ou que eu encontrei agora nos 2 andares abaixo. Ou seja, é muito mais acessível. Sim. E vocês têm trabalhado isso na comunicação? Eu digo, se preocupado em trabalhar com modelos com estereótipo de biotipo mais atual, para mais pessoas se enxergarem como um espelho? Acho que tem gatilhos importantes que a gente precisa trabalhar, a gente vai aprendendo com o tempo, né? A questão da similaridade, né? Gatilho de empatia. Justamente acho que permeia essa ideia de que isso já não é... Aliás, nós não queremos impulsionar esse sentimento de nicho, né? É evidente que as pessoas projetam situações, né, e desejos. Acho que isso sempre vai existir como ser humano. No entanto, colocar isso dentro de uma esfera tangível, alcançável, né, real, realista, rotineiro, tem sido um exercício muito bom de todas as marcas. E a Movement tem tentado dessa forma também. Né? Então, a gente tem bons exemplos, né, bons cases da faculdade, né, sobre o que fazer e não fazer com relação à atividade física ou à forma humana. Mas eu diria que hoje, mais do que nunca, a gente tenta tangibilizar no ser humano normal. Legal. O pesquisador usa a ciência, né, de dados para entender o que está acontecendo. Agora, a Fitness Brasil, como idealizadora do projeto, e a indústria, o profissional do mercado, vocês se surpreenderam de alguma maneira com os dados? Olha, eu acho que em linhas gerais não, né? Ainda que tenha sido desenvolvido numa fase da pandemia, né? Principalmente essa primeira edição. Obviamente que a gente materializa alguns conceitos que a gente tem na cabeça e acredita que seja, então você fica mais confiante de seguir algumas decisões baseadas em informações que você tem de forma tácita por estar no mercado. Então acho que esse é um indústrio importante e gerou uma expectativa muito grande para a segunda edição, que sai em agosto, terceira, e assim vai, porque aí você consegue trabalhar uma nova análise em cima de dados que a gente já coletou, e aí consegue, como o Fleury nos ensinou,
traçar uma curva de tendência, tendo alguma base histórica, e também aprimorar e perguntar, né? Investigar assuntos que não puderam ser investigados na primeira edição. Então, acho que teve um valor muito grande, né? A gente recebe... houve muitas críticas, né, sobre o mercado ter pouca informação, que é um fato. Então, o espírito do Panorama foi bem resolvido no primeiro, que eu acho que ele vai melhorar muito ainda no segunda, terceira edição, porque a gente vai aprimorando o que mais a gente precisa perguntar ou que a gente deve repetir a pergunta para ir traçar uma tendência, né? Eu acho que da minha parte tem um ponto que me chama bastante atenção. Mas para explicar esse ponto antes, eu acho que o fenômeno da pandemia fez com que todo histórico virasse história, né? O que era antes já é totalmente questionável e tudo mais. Então tem um ponto emblemático, né? Acho que é aquela linha, aquele número cabalístico de número de academias do Brasil, sabe? Então nós tínhamos aí um crescimento em taxas decrescentes, né? Então o número de academias vinha diminuindo, o crescimento vinha diminuindo ao longo dos anos. E a gente tinha aquela linha tênue de 34 mil e que ficou estacionada, né? Inclusive a gente começa, e o Panorama estimula esse tipo de análise de puxar os dados cada vez mais verdadeiros, né? Fugindo cada vez mais da estatística e tentar puxar o dado secundário cru, né? Então me chama a atenção que durante a pandemia a gente tinha alguns números mundiais sobre redução de número de academias. 25, 30, não quero entrar nos méritos do método da pesquisa, né? Mas a gente já tinha um panorama de que, bom, se era 34, 35, 36, vai diminuir. E quando a gente vê o panorama, fala, opa, peraí, existe um fenômeno aí que a gente precisa entender melhor. Seja da história, né, do número anterior, ou da realidade da qual a gente questionou que poderia ter caído, mas na verdade é que o mercado andou de lado. Academias fecharam, e isso a gente pode afirmar, né, mediante as nossas visitas, os nossos clientes, os nossos parceiros e amigos da história, né, que fecharam. Mas, ao mesmo tempo, houveram os outros que viram uma oportunidade e abriram. Então, acho que, para mim, cabe um questionamento e talvez a segunda versão do Panorama vai trazer ainda mais luz e vai enriquecer mais ainda essa etapa do conhecimento. Só uma ressalva, Corrado. A gente busca dados aqui, né? Quando a gente com a UI faz esse levantamento via IBGE, a gente vai buscar fontes. Primeiro, são academias registradas com quinais que corresponde a centro de atividades físicas, não só academia, como o Gustavo nos ensina, né? Porque aqui a gente está pegando, na verdade, escolinhas de esporte e etc, né? Então são quinais registrados oficiais. E a gente foi buscar de 2015 a 2019, porque foi o último levantamento que o IBGE fez, porque em 2021 e 2022, por causa da pandemia, ele não buscou, né? Então aqui a gente está buscando sempre números oficiais, porque é aquilo que realmente, assim, a gente só pode trabalhar com números oficiais, né? Para ter viabilidade de análise, tem que ser números oficiais. Eu não posso chutar um número, né? Obviamente, daquilo que eu acho que, porque o mercado diz que, e não estou falando mal de qualquer outro estudo, né? Mas a gente tem essa linha metodológica. A gente tem conversado muito com a CAD e com o CREF, né? O Nelson até gravou um videocast com a gente, o Ailton não pôde, por motivos pessoais de agenda. Mas a ideia é que a CAD e CREF estejam, e com o FEF também, obviamente, estejam mais engajados com a gente no Panorama, porque o espírito do Panorama é ser um panorama do setor, não da Fitness Brasil, né? A gente só está capitaneando isso para que isso acontecesse, e por isso buscamos a Armatura e a UI. Mas a participação da CAD e do CONFEF CREF é fundamental para a gente refinar e falar um número só com o mercado, né? Para entender. Porque eu já tive informação de 49 mil negócios. E aí você fala, não, mas espera, mas aí tem a assessoria esportiva, né? Assessoria de corrida, em par. Conta ou não conta nesse número? Então a gente precisa entender e ver, ter a estratificação correta e todo mundo falar a mesma língua. Né? É uma questão metodológica. Se o CREF autorizar e falar, não, eu confio nesse número, né? E etc., tudo bem, é uma questão metodológica. Sim. Eu acho que a gente fala sobre centros de treinamento ou universo fitness, a gente já está falando de um rol, né, que começa a extrapolar esse número, né? A gente tem os números do KINAI, mas desses KINAIs, o que são potencialmente centros de treinamento indoor? E aí você começa a ver assim, cada vez mais filtros, e eu entendo que sim, o filtro pode ser subjetivo, o filtro pode ser pessoal. Então o Panorama veio para ditar, olha, vamos acordar o que é, né? E pode ter escolas e centros de treinamento que se registraram errado, o contador fez alguma besteira, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Mas eu acho que a parte legal é justamente pegar uma metodologia e aplicar uma metodologia, pronto, agora temos um número índice.
A partir de isso. agora, a gente começa a canalizar todo o conhecimento baseado nesse número. A gente teve até discussões sobre classificações de academia mesmo, né? Então, o que é uma multisserviço, o que é boutique, o que é low cost, low price, né? Só low price, mas não é low cost, né? Então, a gente teve essa discussão em algumas etapas, né? Falou, puta, a gente precisa estabelecer isso, pactuar, ter o aval de ACAD, Confef, né? Dos parceiros e entidades que têm relevância, que tem sentido, que ajudem a gente nessa definição para cravar, e quando a gente for pesquisar isso, a gente fala, de acordo com esses critérios, é assim que a gente está classificando e é assim que a gente está dividindo, né? Então, com certeza, é uma coisa que vai amadurecer muito, né? E a gente não, como bem falou o Gustavo, assim, não foi uma coisa que foi decidida, vamos impor isso, né? Nós fomos buscar os estudos que são feitos no exterior, né, por entidades mercadológicas e também acadêmicos, né? Vamos buscar definições, né, para que o estudo seja feito e possa ser comparado com os próximos, né? E que também a gente possa ter, por mais que não se compare banana com maçã, mas que as pessoas possam olhar para os estudos internacionais e falar, poxa, consigo bater algumas coisas, mas o principal é que vocês do mercado brasileiro tenham algo que fale, nossa, agora eu posso analisar o mercado brasileiro, né? E acho que isso que é o legal. E é perfeita essa base referencial, né? Sim. Porque como brasileiro também a gente tem sempre aquela questão, mas aqui no Brasil é diferente, não, mas aqui no Brasil tal. Não, peraí, coloca o máximo que a gente puder de banana contra banana. É isso. Né? E aí agora a gente começa a ter um panorama assim, comparativo em âmbito global. Eu diria assim, a nossa, da Movement, que está em avanço, né, em expansão no mercado internacional, facilita e acaba até trazendo luz para essa questão sobre as características de cada mercado sobre uma mesma base referencial. Eu acho que assim, pensando numa empresa como a Movement, que está idealizando e tateando suas iniciativas para o mercado global, não tem valor uma base referencial dessa. Fleury, eu vou passar a bola para você para falar de uma parte importante do panorama, que são os fatores que influenciam as tomadas de decisão do consumidor. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre esses fatores? Posso. Na verdade, aqui vem uma parte que foi bem interessante, porque a gente foi trabalhar com conceitos internacionais e conceitos acadêmicos, né? Que era aquela questão, por que as pessoas praticam atividade física ou por que elas deixam de praticar, né? E aí a gente foi estudar, a gente foi definir alguns fatores, né? Porque são N fatores, na verdade, né? E aí a gente entendeu que são 12 fatores principais, né? Entre eles, os principais agregadores de academia, né? Como os agregadores de academia podem influenciar essa questão. Obviamente que o fator forma física, né? Queríamos entender se ele tem impacto, né? Fomos também entender o fator bem-estar, que é aquilo que a gente estava discutindo, e esse fator teve uma relevância interessante. E eu tenho falado isso aqui em outros podcasts que a gente gravou, que uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão de como atividade física as pessoas autodeclararem a meditação, e eu acho isso muito interessante. Quer dizer, as pessoas se preocupando um pouco com a cabeça, com o corpo e com a mente, né? Uma visão mais holística. E eu acho isso muito legal, né? Eu acho isso muito legal. Então, realmente, poxa, é legal a pessoa declarar a meditação como uma atividade física. Em contrapartida, não considerou o futebol, né? Exatamente. Muita gente não considera o futebol como atividade física, apesar que, como a gente já falou, eu entendo isso, porque ela é uma atividade de lazer. Ele vai pela resenha, não vai pelo futebol. Ele vai por isso. Por conta do terceiro tempo. Exato. É porque a atividade física é aquilo... A pessoa entende a atividade física como aquilo que melhora o seu desempenho esportivo, né, ou cardiovascular e etc. O cara que pratica o futebol de terça-feira à noite, de quinta-feira à noite, de sábado de manhã, ele vai para comer o churrasco, para ver os amigos, ele não vai com essa ênfase em melhorar o seu desempenho, né? Então, quando você pergunta, você pratica atividade física? Agora, se você perguntar qual é o esporte que você mais pratica, provavelmente o futebol vai dar lá em cima. Então, a questão de como você pergunta, e não estou dizendo que a gente perguntou errado, nem que a gente perguntou certo. A gente perguntou aquilo que a gente queria saber. E a nossa intenção era perguntar sobre atividade física. Então, para nós, no meio do mercado fitness, eu acho que o futebol respondeu com exatidão aquilo que a gente queria saber, né? O fator social, que é uma coisa que aqui nas nossas conversas surgiu muito, que é a questão das tribos, dos nós, do pertencimento, né? Seja no centro de atividade, seja aqueles grupos de corrida que se formam, a Yara pode falar bem como corredora, né? Os grupos de ciclismo. Yara não é só corredora, é maratonista. Maratonista, né? Exatamente. Maratonista, né? Então acho que acontece bastante.
Obviamente, a questão dos preços, né? O preço baixo como alta influência, né? Não tem como escapar disso. Ele tem essa influência. E uma coisa que é interessante e que eu acho que isso é um reflexo dessa questão da pandemia, o fator médico, né? Que surge como um fator de saúde. Então, também é uma coisa muito legal para nós. O comparativo entre bem-estar, preço baixo e fator médico, que a gente fez esse cruzamento, né, para entender essa questão entre como as classes sociais, o fator médico, a idade. Então a gente percebe hoje, por exemplo, que para as pessoas de uma idade maior, né, começam a ter uma preocupação natural, né, em praticar atividade física por uma questão de bem-estar e saúde, enquanto os mais jovens hoje praticam muito mais por uma questão estética. Né? E de repente essa mudança vai vindo a acontecer. Um fator de infraestrutura das academias, e aí entra muito na questão que você falou, das academias como meio de entretenimento, como é que isso vai se envolver. Né? Muita gente aqui declarou que não frequenta academia por causa do ambiente. Né? Elas não se sentem bem no ambiente do centro de atividade. Isso... Entra naquele assunto que a gente sempre comenta, né? De você perguntar para um sedentário e falar, não, você não vai para academia, não, eu preciso dar uma emagrecida primeiro para depois ir para academia, né? Então, talvez essa questão da infraestrutura, obviamente que a localização, né? Quanto mais perto eu tiver uma academia do meu local de trabalho ou da minha residência, isso facilita muito para o meu deslocamento, principalmente nos grandes centros. Né? Talvez em cidades menores isso é menos complexo, mas nos grandes centros isso é muito claro. Né? O fator tempo, localização é tempo e localização. Né? A gente vai estar batendo muito nessa tecla. Né? Atendimento. Né? As pessoas, a gente aqui estava falando, né, do individual center hoje, então esse atendimento é muito importante. Né? A gente quer ser bem atendido, entra com o fator excelência, né? Eu quero estar numa boa academia, eu pago, não é porque eu estou numa low cost ou numa boutique, mas o atendimento e a excelência eu vou cobrar de qualquer jeito. Né? E por fim o fator conveniência, onde a gente vai juntar todos esses fatores do centro de atividade física. Né? Então esses foram os 12 fatores que a gente analisou, como ele vai rotineiro. Claro que dentro do nosso estudo, esses fatores vale a pena cada pessoa analisar o seu, porque a gente foi abrindo e analisando, né? E a gente foi explanando os números aqui, na verdade, para que as pessoas possam tomar suas decisões, como o Gustavo disse, sem achômetro. Né? Próxima edição do Panorama sai em agosto, e a ideia é que saia sempre em agosto para casar com o timing de planejamento, né, das empresas, que normalmente é de setembro a novembro. Então, a nossa expectativa é que o Panorama se torne o livro de cabeceira do início do planejamento estratégico. Deixa eu olhar aqui como é que está o mercado, como é que estava no ano passado, e assim eu tenho uma informação de macroambiente mais profunda ou refinada para eu balizar as minhas decisões sobre as variáveis que eu controlo. Né? Acho que é muito interessante nesse ponto de análise sobre o que impulsiona o mercado, porque como indústria, a gente tem personagens intermediários muito importantes e que trabalham como filtros. Então vamos lá, se a gente pensar a Movement, né, desses mais de 30 anos atuando, a gente tem uma interface muito grande com as academias. Então a gente tem esse personagem intermediário que filtra e determina, ou mapeia, ou até direciona as verdadeiras motores das pessoas que usam o equipamento. Né? E a partir daí a gente já vê agregação de valor em duas camadas. Né? Uma agregação de valor para o executivo, para o empreendedor que está assistindo a gente e entende isso como negócio e como tira os melhores, os extratos, né, da melhor maneira como negócio. Mas, ao mesmo tempo, tudo funciona em várias, inúmeras, milhares engrenagens pequenas que são os usuários. A pandemia acabou mudando essa engrenagem, ela inverteu os motores. Então, no final das contas, todo mundo se viu tendo que fazer contatos direto com os usuários. E isso fez com que acelerassem todos, inclusive na indústria, uma nova ótica sobre, afinal, onde é que está a verdadeira ferida? Onde que está o verdadeiro desejo? Né? A gente conseguiu entender as pessoas que navegavam dentro das academias, o que de fato elas querem como indivíduos em contato direto com as nossas marcas. Né? Bom, acho que isso já foi falado e sabido, né? Mas no final das contas, como todo mundo ficou travado em casa, então todo mundo começou a procurar iniciativas para treinar em casa. Então a gente começou a ter acesso à verdadeira dor, né? Por que ele está se movendo. Sim. E aí todo mundo, eu acho que e isso, né, muito externalizado, é que, e aí, pandemia é uma crise ou uma oportunidade?
porque eu acho que a gente mexeu em gavetas que não estavam mexidas até então. Né? A verdade é que tinha gente que acelerou o processo de entrar na atividade física porque viu a luz negra ali. Né? Então, ao mesmo tempo que a indústria toda, com equipamentos e interatividade, com digital, né, com integrações cada vez mais palpáveis, com menos fricção, trabalhando em torno disso, em torno do ser humano e não do negócio. Né? Acho que esse é um ponto crucial. E as academias naturalmente começaram a se ajustar também com esse movimento de poder entreter, manter, fazer a manutenção desse novo usuário que estava restrito. Né? Baseado nisso, a gente conseguiu ter alguns insights como indústria que até então a gente tateava. Mas, por exemplo, a questão da saúde, a questão da perda de peso ou de se sentir um pouco mais fit, né? Não fit de estar em forma, mas de encontrar e aceitar a sua forma. Né? De que, olha, eu vi que eu fiquei muito mal quando eu tive Covid, ou meu parente ficou mal, ou perdi amigos, né? Eles entenderam que, opa, essa manutenção, meu amigo, o meu outro amigo fazia e se deu melhor. Então, acho que acabou sendo um catalisador para as pessoas praticar atividade física. Aí acho que cabe a questão crucial. Eles vão praticar uma atividade física. Eles entenderam que, opa, é um caminho, é um catalisador de saúde. Beleza. Aonde? Por onde? Né? Com quem? Né? De que forma? É aí que eu acho que a gente começa a tatear, por exemplo, como indústria, como é que tem sido o novo fitness residencial, que é um mar gigantesco, é uma coisa da qual, né, no Brasil, olhando nos mercados internacionais... Conversa com esses dois públicos, academia e pessoas físicas. Mais do que nunca. Né? Mas a pandemia impulsionou isso? Em 600%. Eu acho que, assim, todo mundo se viu, por isso que eu falo crise e oportunidade. Né? Se a gente tinha aquele número cabalístico de 5% da população treinando em ambientes indoor, né? Me pergunto quanto que será o próximo. Ou a gente, olhando o IBGE, 45%, 50% que se consideram ativos ou fazem alguma coisa. E agora? Qual que vai ser? Eu acho que teve um escravos de Jó, sabe? Teve gente que treinava indoor e está retomando e chegando quase aos 100% do que era antes pandemia. Alguns dizem que estão acima, outros dizem que ainda não recuperaram. E a combinação, né, de treinar num dia de frio pelo aplicativo, treino em casa, fazer um treino outdoor, no parque, e no outro dia vai para academia. Eu acho que o ser humano, nesse momento, ele se descobriu ainda mais. Porque é o seguinte, no passado a gente podia falar, e a gente é parceiro de muitos dos profissionais, a gente sempre falou disso, né? Mas o indivíduo fechava um pacote e acabou, cristalizava nessa modalidade e fechava de segunda a sexta, 30 dias por semana, às vezes em planos de 6 meses. Hoje, eu quero correr na segunda, eu quero nadar na terça, eu vou fazer yoga na quarta, na quinta eu vou meditar. Então, acho que todo mundo se ajustou nesse contexto de falar, peraí. A oferta do nosso mercado para isso melhorou, né? Eu acho que ficou mais possível. Ficou mais possível. Eu acho que ficou mais branda as negociações. Acho que todos os custos, todo mundo entendeu que, peraí, a cadeia de valor e as entregas precisam ser renovadas. A gente precisa ajustar isso, por quê? Porque não adianta fazer um lock no cliente e garantir que não, vai ter que ser tudo aqui, vai ter que ser tudo comigo. Porque eu acho que o ser humano ficou mais híbrido com isso. E o agregador de academia ajuda nesse sentido, né? Eu acho que ele foi um catalisador, né? Assim, no final das contas, você te permite ter essas pitadas, essas pílulas, né? De uma maneira, acho que a palavra do momento é fricção, né? Eu consigo ter menos fricção e experimentar mais. Sim. Né? E esses números que o Panorama trouxe ajudam a entender e conversar melhor com esses dois segmentos? Eu diria que no meio disso tudo tem algumas camadas posteriores, né, que são dos usuários. Naturalmente a gente mapeou boa parte delas, mas a parte que mais interessante e apetece é que para um universo de, vamos botar aí, uma parcela gigantesca de famílias classe A e B, que são potenciais, como indústria, vou pensar agora, vou fechar abrir minha gavetinha de indústria, né, de quantos equipamentos ou soluções fitness seriam compradas para a residência com o público comprador, né? Se a gente colocar isso numa pirâmide versus o número de academia, esse número é muito maior, né? E a gente pode afirmar que no Brasil, em detrimento do que a gente enxerga e a velocidade com que os mercados internacionais estão atendendo esse público com situações cada vez mais contemporâneas, assim, eu vejo que a gente está há alguns meses, né, correndo atrás, mas essa distância diminuiu muito. Né? A gente vê iniciativas digitais dentro da indústria, a gente vê iniciativas digitais dentro do serviço que permite que a gente responda ao mercado internacional à altura e num tempo cada vez mais reduzido.
né? Então, nesse ponto, eu acho que o panorama ajuda demais, né, em entender as dores que a gente identifica que participa de alguma maneira de centros de treinamento. Mas se a gente for olhar para esse ser humano que na segunda faz uma coisa, na terça faz outra, eu diria que talvez a dor ela não vai mudar muito. Então, se ele treina para ter atividade, para ter saúde na terça, existe uma chance enorme dessa dor permanecer na quarta quando treina em casa, né? Então, nesse contexto, as coisas se fundem. Mas acho que é uma coisa legal que você cita, que o panorama apresenta bem, teve um índice muito alto das pessoas que falam fazer esporte com muita frequência, atividade física com muita frequência, né? Que eu estou falando daquelas pessoas que fazem 5 ou mais vezes. E algumas pessoas falaram, poxa, acho muito alto, porque a maioria das pessoas fazem 2 ou 3 e tal. Mas porque uma das coisas que a gente percebe é que a gente não está falando de fazer musculação ou ir para academia. As pessoas, muitas vezes ela fala, eu faço 2 ou 3 vezes academia, na outra vez eu estou meditando e no outro dia eu estou caminhando, né? Ou no outro dia eu estou correndo, ou estou andando de bicicleta, né? Então, por isso que de repente, diferente da visão daquelas pessoas que estão no centro de atividade física, não, no meu centro, ela vem 2 vezes por semana. Tudo bem, quando ela não está no seu centro, o que ela está fazendo? Não quer dizer que ela não está fazendo atividade física, mas elas estão fazendo outras coisas, que é isso que o estudo mostra. Mas é interessante que a gente já começou o nosso top falando da fitness e wellness, né? É isso. Então, quando a gente fala do fitness, talvez você esteja pensando no corpo humano. No corpo humano eu faço segunda e terça. E quando tá frio, vazei, não vou fazer nada de fitness. Agora, quando você pensa no wellness, aí você incorpora a meditação, você incorpora outras coisas que até então a gente poderia não considerar uma atividade. Aqui aparece a dança, né? Dança. Pilates, yoga. Exatamente. Então, é isso que a gente tá falando. Então, obviamente que musculação aparece muito alto, né? Na verdade. Então, assim, é o segundo item, né? Então, assim... Mas eu acho que essa diversificação de atividades e as oportunidades de você treinar com uma variação maior do que um membership de longo prazo e você ficar restrito ao que aquele centro que você se afiliou ou está matriculado oferece, tem a ver, eu acho muito bom e tem muito a ver, no meu entendimento, com a perspectiva de crescimento do percentual da população que pratica, porque a gente tem mais chance de encontrar aquilo que a gente gosta de fazer, né? E aí você fala, putz, eu não gosto tanto disso, mas quando eu descobri esse outro caminho aqui, eu falo, puta, que legal que é correr, tem academia só de corrida, né? No estúdio de cycle, estúdio de corrida. Eu fui um dia treinar, puta, adorei, achei muito, nunca tinha feito uma aula de corrida, experimentei muitos esportes e atividades físicas, mas quando eu fiz uma aula de corrida numa academia boutique só de corrida, achei o máximo, achei muito legal a dinâmica toda. Então, eu acho que esse amadurecimento do nosso mercado recebe mais de braços abertos as pessoas para encontrar uma atividade que gosta. Zumba fala muito disso, né? Fala muito de como é que... Tudo bem, você não se sente bem nesse lugar, mas dançando zumba você se sente bem. Então, puta, é isso que você precisa fazer. Já queima. Para quem é sedentário, então é uma baita atividade, né? Então... Nossa, isso me lembra uma história engraçada, mas ela tem um significado no final. Nós lá na Movement, a gente, em um dado momento, a gente entendeu que a gente precisava impulsionar dentro dos colaboradores o sentimento da atividade física e não da produção de equipamentos, né, da metalurgia. Né? Então, a gente foi virando essa chave gradativamente. Então, a gente criou alguns programas internos, é o que a gente chama de Movement Training Club, né? Que são pílulas e episódios dentro da organização onde faz todo mundo se mexer. E a parte mais interessante é que dentro de uma fábrica, né, líder nacional, líder latino-americano em desenvolvimento de equipamentos profissionais, a gente permeou todas as modalidades e fez com que todo mundo se mexesse, olha, em yoga, luta funcional e tudo mais, inclusive equipamentos, né? Cara, eu admito, isso aqui vai ficar pra história, né? Mas eu negligenciava demais a questão da zumba. E teve um dia que a gente, todo mundo, vamos fazer um aulão de zumba e tudo mais. Meu amigo, aquilo lá é muito ninja, assim. Eu saí de lá com uma outra visão. Eu falei, cara, isso aqui, se você botar energia e fazer com foco e tudo mais, meu amigo, você sai de lá cansado. Sim. Então, olha que interessante. Situações como essa que aconteceu numa pílula dentro de uma fábrica, numa cidade no interior de São Paulo, se isso for expandido de uma maneira assim, exponencial, você acaba impulsionando pequenos personagens em diferentes modalidades que até então ele talvez não iria se dedicar. Então, esse é meu exemplo com a Zumba. De que, peraí, hoje quando eu falo com a Zumba, eu falo com enorme respeito, porque, peraí, é divertido, tem o lance da dança e tudo mais, mas, meu amigo, é uma bela atividade. Sim. E qual que é a sua atividade principal? Eu gosto mais de correr, mas no final das contas a gente tenta permear tudo, né? Eu gosto de pedalar também, né? Tateei um pouco a natação,
Eu tenho uma simpatia pelo triatlon, mas eu tô, assim, anos-luz. O Gustavo é triatleta, né? Então, assim, são coisas que... entendeu? Bom, no final das contas a gente fala sobre, né, a ultra e tudo mais, né? Dá a volta e a gente acaba terminando. Mas, assim, das coisas que eu mais faço, no final das contas eu vejo que eu sou um mapa bem clássico do brasileiro, porque o que há de mais democrático é você botar um tênis e correr ou caminhar. Exatamente. E aí você vai aumentando a performance, né? Então, eu acho que eu faço parte desse público de que, pô, a primeira coisa que eu vou fazer, sabe o que é? O que meu corpo já está condicionado a fazer. Isso já é um belo começo para quem... é o lance que a gente falou de entrar na academia e entrar na jaula dos leões, né? O pessoal fala, pô, para entrar na academia, acho que primeiro eu preciso treinar. Cara, isso é uma verdade. Então, qual que é a melhor maneira e o exercício mais democrático? É descer, comprar um tênis e colocar um tênis e sair caminhando. Muita gente fez na escada do prédio, né? Na pandemia. Tinha muito caso de estou treinando na escada no prédio. Né? Porque no começo a recomendação era nem na rua correr, né? Então... não podia correr nem na rua, então a escada era uma alternativa. Mas a gente fez uma vez, no evento que a gente fez muitos anos em Santos, a gente fez uma área de aulas práticas, que foi batizada de Estação Vida, e a gente conseguiu levar com grandes parceiros nossos muitas aulas interessantes para a população que visitava o evento, para o consumidor final. Então a gente fez aula de jump. E aí recolhemos em academias lá da Baixada, vou chutar, não vou lembrar, mas assim, devia ter 150 jumps. E aí a população, você via gente que nunca treinou na academia, a gente conversava com algumas pessoas, foi uma experiência muito legal, e fez uma aula de jump, ficou encantado, não sabia que aquilo existia. E falou, pô, quero fazer isso todo dia, quero fazer muito divertido, e terminou pingando e com bons professores no palco, dando aula, com aquela cenografia e som e música. Mas falou, cara, essa aula de jump tem... várias academias em Santos aqui tem, é só você procurar. É isso, para mim a academia era a musculação. E aí a pessoa, eu quero fazer isso. Então você viu o quanto tem modalidades e opções para a gente oferecer para o mercado, que de repente uma pessoa se identifica lá, é isso que eu quero fazer. Eu acho que tem outras situações que andam acontecendo também, porque no final das contas você vai tentando modalidades, né? Eu acho que a pandemia, no meu caso, acabou acionando um botão também, que fez com que, peraí, deixa eu repensar isso porque começou a fazer mais sentido na minha vida. Mas acompanhamento online. Mas então tem um monte de coisa no YouTube. Não, eu não acho que seja isso. Embora respeite e acho que tem belos materiais e belos profissionais fazendo um bom trabalho. Mas a consultoria online, uma assessoria 1-a-1, né? Acho que a gente tem agora novas tecnologias com aula ao vivo, né? Com acompanhamento em vídeo em tempo atual, em tempo real, né? Tem várias situações onde permite eu adequar a minha realidade, a minha rotina, e ao mesmo tempo ter os resultados e um acompanhamento técnico aprimorado. Acho que esse gancho que você está falando, como é que o Panorama contribui para essa tua área de negócios digitais? Bom, eu acho que a primeira coisa com relação a entendimento das verdadeiras dores, para a gente poder fomentar e desenvolver soluções com boas promessas. Acho que isso, a primeira coisa é poder olhar com o farol de milha um pouco mais ampliado. Tem coisas que a gente sempre defendeu, a gente acreditava e foram validadas, né? Agora, acho que tem algumas situações daí que a gente começa a permear, e nesse ambiente digital a gente vive muito de hipóteses e experimentações, né? Então, no final das contas, a gente pega uma pitada e um dado do panorama e a gente aplica isso dentro de um experimento rápido para ver se isso faz sentido dentro do ambiente digital, né? Acho que essa é a toada, né? Testar rápido, identificar rápido, testar rápido, errar rápido e corrigir rápido. Então, no final das contas, quando a gente tem mais acesso às informações, é como se a gente tivesse uma lâmpada, porque as hipóteses são inúmeras, né? A gente tem conhecimento empírico, né? Há 30 anos a gente fez desse jeito, a gente acredita que seja isso. Quando a gente pega um documento como esse, você já começa a eliminar algumas hipóteses e você canaliza suas frentes, orienta seus trabalhos, inclusive no ambiente digital, de uma maneira mais certeira, né? Então, se a gente tem, vamos para Meca ou Jerusalém, agora já começa a ficar um pouco mais certo qual que é a rota. Então, nesse contexto, eu vejo que não existe muita diferença entre o digital e o vou chamar de offline, tá? Porque no final das contas a gente utiliza dessa matéria-prima para tomar melhores decisões, tá? Mas no final das contas o que a gente enxerga é que a gente pode sim desenvolver materiais mais rápidos, soluções mais aprimoradas às dores que estão mais latentes. A gente fala muito da profissionalização do setor e
amadurecer e ser mais profissional dentro do setor passa também por um bom mergulho nesses números? Bom, eu acho que eu tenho uma questão da profissionalização que acho que está muito latente na nossa realidade como movement hoje. Nós temos inúmeros projetos, né? E na área digital isso permite que a gente torne isso mais exponencial e faça cada vez mais produtos, né? Mais soluções. É muito interessante porque a gente tem dedicado um carinho enorme a um personagem da qual a gente sempre considerou dentro do ecossistema, mas que para a gente está se tornando um personagem chave. Na nossa cabeça, essa pessoa, esse indivíduo é o profissional de educação física, né? A gente entende ele como um verdadeiro advogado. Por quê? Nós, como indústria, eu vou falar no passado, lá em 2007, quando fazíamos a IRSA, quem ia comprar um equipamento no stand, ele levava um talão de cheque e a esposa. Ele ia lá, visitava, tudo mais. Ele deixava 20 folhas de cheque. A gente colocava isso dentro de uma pasta, guardava 7 chaves e a gente saía da feira depois de 3 dias com o cheque, né? E o cara depois ia jantar com a esposa e celebrar a compra que tinha feito. Essa era a realidade de, sei lá, 12 anos atrás aí, né? De um tempo para cá, a esposa foi deixada em casa. E quem começou a acompanhar, eu estou dando uma generalizada, mas é mais para... Né? Mas o que está acontecendo agora? Esse executivo, ele leva o profissional de educação física. Meu amigo, senta aqui, o que você acha dessa daqui? Ó? E esse aqui, testa esse aqui. Então, no verdadeiro, o advogado dessa compra acabou se tornando o profissional de educação física. Então, olha, ele já é influenciador do executivo. Ele, nem vou dizer o quanto que ele influencia o aluno. Né? Então, ó, vem cá. E esse cara, ele tem a habilidade de colocar um equipamento no pedestal. Meu, essa máquina aqui, cara. Não usa, né? Se ele falar, não usa essa, o aluno não vai encostar naquela. Tem uma máquina. outra situação de que, olha, não, ele comprou essa máquina nova aqui, mas aquela antiga era muito melhor, vamos na outra. Meu, ele matou a máquina e aquele aluno, quando ele entrar naquela academia sozinho, ele, peraí, que isso aqui é o capeta, não vou sentar nessa máquina. Então ele tem esse poder de influência. E sem contar na lateral, seja dos futuros profissionais de educação física que olham hoje na rede social, que é o que eu vou falar daqui a pouco, né? E fala, putz, esse cara faz um puta no trabalho, olha que legal, olha só o que ele faz. Pô, E sem contar os pares. Pô, o cara tá aqui, ó, eu encontrei um cara do Rio de Janeiro que ele tá fazendo XPTO na praia e, meu, olha que legal. Sim. Então, esse cara, ele permeia o 360 graus. Então, vamos focar nesse cara. A gente tem um projeto bem interessante focado neles, né? Uma solução para potencializar, né? Mas a gente acaba se deparando numa situação onde o profissional de educação física, ele foi desenhado, né, na sua juventude e tudo mais, muito orientado para a atividade física, para o esporte, né? Eu diria que é uma das profissões com mais... Entre hedonista, porque ele está fazendo e ele escolheu na faculdade fazer o que ele ama fazer. Muitos de nós nem sempre fazemos isso, né? A gente vai olhar pelo mercado ou pelas habilidades que nós temos e não pelo que a gente tem verdadeiro tesão. Então, isso já é admirável. Pô, eu gosto de jogar bola. Eu vou fazer isso pro resto da vida. Pô, hoje, quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ver, puta, que cara incrível, né? Ele, né, no momento mais difícil da vida, que toma a decisão do que vai fazer pro resto da vida, ele toma a decisão do que ele tem mais prazer, né? E aí o que acontece? Esse cara vai se formando e chega uma hora que, ele tem que tomar uma decisão de vida, inclusive empreender ou se tornar um executivo. É aí que eu acho que a questão da educação entra. Porque no final das contas ele foi moldado, seja na juventude ou na faculdade que ele fez, para cuidar muitas vezes do corpo humano. Alguns do ser humano, né? Alguns dos dois. E agora a gente está falando, tem um negócio que chama negócio. E você tá sacando qual é que é? Olha, o cara que gostava de futebol provavelmente não gostava de matemática. Mais uma vez, estou dando uma generalizada só para ficar mais interessante a conversa, tá? Mas, matemática não era meu forte. Mas, pois bem, sabe que tem um negócio que se chama contabilidade, né? E DRE. Né? Então, quando a gente olha para isso, fala, putz, peraí, vamos pegar pela mão. Então, iniciativas da Movement, iniciativas do OmniFit, um dos braços digitais da Movement, da Fitness Brasil, é um ecossistema que pega pela mão e fala, peraí, a gente te entende, cara. E cada dia a gente está procurando te entender mais, porque a gente sabe, né? E eu acho que tudo permeia e começa com esse lance do carinho e zelo de entender que, na hora da verdade, na hora que ele teve que fazer o vestibular, o profissional de educação física é um dos profissionais mais corajosos que tem, porque não tenho dúvida que quando ele olha para a família e fala, ovelha negra,
Esse cara era pra ter sido um Mas advogado. Mas melhorou isso, né? Acho que era lá atrás. Sim, muito, assim. Eu acho que no passado era muito mais. Hoje a gente consegue, né, imprimir esse tom de que, cara... um promotor da saúde, o que né? você faz é o médico do futuro e tudo mais, né? Então acho que tá dando mais tranquilidade. Não é à toa que a gente tem aí cerca de 15 mil novos profissionais todo ano, né? E ainda a gente tem entrevistado muito esses caras, né? E eles falaram... Um deles me falou uma coisa muito interessante essa semana, que ele falou assim... Você sabe que quando eu estava na faculdade, não faz muito tempo, o professor falou assim, cara, você sabe que você escolheu o que você ama, né? Mas tipo, você vai passar perrengue o resto da vida, né? E aí eu falo, pô, mas quanto será que falam isso, né? O quanto que isso é geral, né? Então acho que é por isso que pegando um personagem só, que é o profissional de educação física, e o quanto que a gente pode ajudar com educação, transforma esse cara que lá na juventude tinha muita... eu estou tentando achar a palavra. Idealismo. Idealismo. O cara, ele tinha, sabe... sonhos. Ele tinha uma voz ativa, ele tinha um negócio muito claro na cabeça dele, sabe? Né? Comportamento, né? Não, eu quero isso da minha vida. E no final das contas eu vejo que como ecossistema a gente pode ajudar muito a ele a alavancar mais. Eu não sou profissional de educação física, eu sou uma jornalista que entende um pouco dessa área de saúde, bem-estar, qualidade de vida, mas tenho muitos amigos profissionais de educação física e um deles fala uma coisa assim, ele fala assim, eu não vendo treino, eu transformo vidas. E é totalmente isso que você está falando, sabe? Às vezes é pegar uma pessoa que era sedentária, na minha própria história é essa, né? Eu fui sedentária até os 40 anos, aí fui fisgada pela corrida pelas mãos de um bom profissional de educação física que me transformou numa maratonista e que, sabe, na verdade transformou minha vida. Não é só correr 42 quilômetros, ele transformou muito mais, né? É muito mais sobre a mudança de estilo de vida para se preparar para a maratona do que para aquelas 3, 4, 5 horas de corrida, né? Eu diria assim, correr maratona, acho que plantar árvore, né? Escrever livro, ter filho, né? Acho que é isso. A gente tem que embutir uma maratona, né? Porque isso é uma coisa assim, é surreal, né? Correr 42 quilômetros, eu falo assim. Por experiência própria, transforma a vida, sabe? E vai muito além da coisa física, de superar os 42 quilômetros, né? No dia seguinte, você se sente uma pessoa muito mais poderosa, muito mais segura, né? Não, eu acho que puxa o fio de coisas boas, porque aí você começa a se preocupar com eu vou dormir um pouco mais cedo, porque daí vou tomar um pouco menos de vinho, porque amanhã eu quero treinar bem. Então começa a virar você vai moldando os outros hábitos para você melhorar o desempenho na medida do que você puder, né? Então é por isso que eu acho que transforma, né? Porque daí você começa a dormir melhor, né? Vai puxando o fio de coisas positivas e a vida muda realmente. Eu diria até mais, assim, num cenário como o seu, seria natural de falar, putz, você sabe que eu estou precisando melhorar a performance, então acho que eu vou ter que fazer um fortalecimento. Então você foi fisgada pela corrida, de repente você se vê em duas modalidades. Né? Talvez com 2 profissionais. Né? Não, mas, putz, eu estou meio cansado e no final das contas você trabalha e corrida, embora a corrida me deixe mais zen, mas acho que eu estou precisando de uma coisa um pouco... De repente você já está... entra numa yoga ou entra numa meditação. Então note que o canal de entrada foi algo que te fisgou. Mas aonde isso vai parar, eu acho que depende bastante, né? E a gente está à mercê, né, dessa integração com um bom profissional. Então isso é muito legal. Encontrar bons profissionais que sejam atualizados também, né? E acho que o Panorama está aqui também para ajudar nisso. É fundamental, é uma cadeia mesmo, né? Porque a pessoa que aprende, que domina mais a sua área, vai atender melhor, vai fazer um aluno mais presente, né? Vai trazer constância de atividade física para a vida dele, transformar a vida dele com qualidade de vida. E é uma cadeia mesmo, né? É um elo ligado ao outro, né? Eu acho que organizações como a Fitness Brasil ajudou nessa transformação desse profissional de décadas atrás orientado para o corpo humano, para ele ficar mais atento e, assim, ser esse protagonista para o desenvolvimento do ser humano, né?
Acho que esses são 2 pilares, às vezes pode parecer clichê, né? Mas houve um trabalho de muitos anos para e ainda está sendo, né, um trabalho muito intenso. E aí a gente enxerga que o profissional de educação física e as organizações, né, essas instituições que está no mapa, né, bem desenhado no mapa do Panorama, né, com todos os personagens, eu acho que ajuda a gente a entender dentro do ambiente fitness, né, do nosso ecossistema, onde que cada um ajuda, né? O Gustavo já falou um pouquinho da segunda edição do Panorama, mas Fleury, eu queria que você desse um pouco mais de detalhes. A pesquisa vai ser feita nos mesmos moldes? Tem já alguma coisa em andamento? Quando é que vai ser disponibilizada a segunda edição? Não, a segunda edição vai ser disponibilizada em agosto, né? Vai ser lançado no evento da Fitness Brasil. Ela é diferente, a gente está buscando outras coisas, até porque não faz sentido a gente pesquisar o que a gente pesquisou em outubro, já está lançando em agosto agora. Uma das coisas que a gente tem falado bastante é que a nossa ideia agora é focar nas academias especificamente, então a gente está pedindo para as academias, né, para os donos de academia, gerentes de academia, investidores de academia responderem aos questionários que estão sendo enviados. É muito legal que vocês participem, por favor, respondam, participem, né? Porque a ideia agora é poder entender vocês mais profundamente e aí cruzar os dados com o que a gente já tem, né? Obviamente que a gente também vai ouvir os consumidores, os praticantes e não praticantes, mas sobre uma nova ótica para ir cruzando esses dados, né? Então a gente aí vai crescendo as informações, mas mais por uma ótica que realmente não faz sentido algo que a gente ouviu em outubro, estudar agora em junho a mesma coisa, num momento de pandemia, não vai ter mudanças. Então seria chover no molhado, né, e encher um pouco a paciência de quem, dessas 4 mil pessoas que já responderam, outras pessoas devem responder, mas seria ouvir a mesma coisa e não vai ter mudança. Então não faz sentido. Então vamos crescer dados, ter mais informações, né, para daí sim, em 2023, né, a gente pensar se vale a pena já realinhar esse estudo, né? Uma coisa que a gente vem batendo na tecla, para quem está ouvindo a gente, o 8º episódio aqui, né? Para quem está ouvindo a gente, metodologia é algo que a gente vai sempre aperfeiçoando, né? A gente não vai mudar a metodologia do dia para a noite, não faz sentido nenhum, né? Mas a gente vai aperfeiçoando e transformando isso aqui num estudo. O Panorama é um estudo contínuo, né? A gente está fazendo o segundo, vai fazer o terceiro, o quarto, o 10º, daqui a 20 anos esperamos estar continuando fazendo, sim, mas que é algo que seja sempre comparável, tanto com o primeiro quanto com os internacionais e com outros, para que o mercado via fitness possa sempre estar sendo aprimorado. Perfeito. A ideia, assim, pegando esse gancho, o que a gente pede é que os gestores de academia, que é quem a gente mais quer focar nessa fase, eles participaram muito, todos que nos atenderam muito bem para participar dos focus group que foram feitos, mas a gente precisa de um pouco mais de base de informação. Então a gente está refinando com a CAD, porque é tanta informação que a gente gostaria de ter que fica um questionário longo. E às vezes a gente pede informação que o gestor pode não ter na ponta da língua. Então é uma demanda grande, né? Parar um tempo para fazer isso. Então a gente está refinando para tentar ser o mais enxuto possível, para chegar e perguntar. Vamos perguntar o que é mais essencial, né? Que seria muito relevante. Depois a gente aprimora, como o Fleury bem colocou. Então aproveitar o gancho para convidar, né? Em breve a gente vai sair com esse questionário para a rua e imaginar, né? O que a gente espera é que o gestor de academia pare e dedique 10 minutos para ter a chance de ter um panorama melhor, para tomar melhores decisões que vão fazer esses 10 minutos saírem pelo ralo, né? Em termos de resultado prático para o negócio. Então esse é o espírito que a gente busca para a segunda edição do Panorama. Eu diria ainda que no Panorama, nas futuras gerações, né? Acho que tem algumas situações onde a gente pega dados quantitativos, né? E que são facilmente compartilháveis, né? A quantidade de alunos, ou metragem, ou unidades e tudo mais. Colaboradores, né? Colaboradores. Então, isso naturalmente para a gente que vai fazer uso dessa Bíblia para fazer os nossos planejamentos é muito valioso. Agora, fazendo um comparativo, inclusive, com as organizações internacionais, a gente já vê que eles estão em um nível onde já existe uma abertura financeira, né? De como é que está o ambiente financeiro, né? De rentabilidade, de faturamento. Nível de faturamento. Né? Tudo isso está no nosso questionário, mas as pessoas acho que entra naquela questão da confiabilidade, de ser o primeiro estudo, né? Acho que faz parte. A gente está amadurecendo o mercado, né? Eu acho que o brasileiro, né, outro dia estava vendo, né,
nossos gurus digitais, a gente vai vendo que como o brasileiro ele é muito preocupado em abertura de finanças, né? Não consigo puxar de onde isso nasceu, qual que é a linha histórica de todo esse temor, mas na verdade cada um protege o seu, fala, não, pera aí, eu não vou falar o meu, né? Então eu acho que o panorama, esse trabalho neutro da Fitness Brasil tende a ajudar nisso, entre manter a lisura, manter todo esse processo bem guardado, mas ao mesmo tempo enriquecer uma visão financeira global do mercado. Vou aproveitar e falar assim, todos os dados que entram dentro do nosso sistema, eles são protegidos dentro da lei da LGPD, né? São criptografados, né? E depois quando a gente vai analisar, eles entram dentro de um processo, porque se você está na boutique, você entra como boutique, se você é uma low cost, entra na low cost, e a gente não sabe mais quem são as academias, os centros de atividade física e etc. Então realmente quem for preencher pode ficar seguro nessa questão, porque a gente não sabe mais quem é quem. Acho que isso é importante, né? Porque no final das contas a gente vive no mundo LGPD, isso aqui é indivíduo X ou marca Y, né? Ela entra num número, ela vira um XMK27 e foi-se. A gente não sabe mais o que é. A informação que a gente pediu para o Fleury, não informação confidencial, nada. Não, isso a gente não tem acesso, né? Não, tudo bem, eu só queria ter uma noção de não, isso a gente não vai, a gente vai ter a tabulação, não, perfeito. Mas então. A gente não tem, né? Nós, como armatória, chega dentro do nosso sistema, a pessoa realmente é codificada, os próprios respondentes, os 4.000, eu não sei quem respondeu, né? Eu sei que o cara lá virou um fulano número 2, número 3, número 15, número 37. Eu já não sei mais quem é quem. Eu acho que fica, né, o convite reforçado, principalmente a esse personagem, que é a academia, né? Vou para desse pilar, nós da Movement chamamos de públicos, né? Então, o público da academia, né, a esse compartilhamento dessa informação, porque no final das contas, eu diria que a gente já avançou bastante na questão da quantidade de academias e os números base, né? A gente está agora na hora de subir para o próximo nível. E eu diria, como consumidor, né, do panorama, como planejador do que pode ser extraído dele, eu diria que é uma informação muito importante. Se 5% das 36.000 responderem, a gente vai ter dados bem legais. Poxa, então, já vou contar o relógio, vamos lá. Antes da gente encerrar, tá super gostoso o papo, se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais umas 3 horas, né? Mas eu queria que você deixasse seus contatos, redes sociais, para onde te achar. Agora fiquei na dúvida de novo. Lá em Pompeia, não vai falar em Pompeia. Eu não tive tempo de pensar em quais arrobas deixar, né? Posso deixar 3? Claro. Então eu vou deixar o meu primeiro, né? Para quem quiser me procurar, Marco Corradi no LinkedIn ou @Marco Corradi no Instagram. Meu Instagram é muito pessoal, você acompanha, acho que eu sou bem low profile no Insta, né? Mas tudo bem, todo mundo é super bem-vindo. O segundo é @Movement Fitness, né? A nossa marca mãe. E um projeto que vem encabeçando, né? Vem junto com um novo time, idealizando, principalmente nessa questão do digital, né? Acho que é uma nova frente de trabalho, que é o OmniFit, e o @ é app.omnifit. Acho que com esses 3 arrobas, vocês de alguma maneira vão entender de onde vim, para onde vamos, o que fazemos, e a gente pode trocar muito, e todo mundo é muito bem-vindo para a gente poder conversar e, enfim, de alguma maneira fazer essa troca. Eu recente fiz uma matéria, ainda a gente não publicou, mas vai publicar, sobre o Move Labs, né? Pois é, tô sabendo. Foi uma conversa boa, né? É uma conversa muito legal, um projeto muito bacana também, mas vamos aguardar que em breve estará no ar. Acho que o Move Labs, então, vou falar mais um, então. O quarto arroba. O quarto arroba, né? O Faltou arroba uma Move luzinha Labs. pra você escrever aqui e mostrar. Já vou escrever. O @Move Labs, que é o laboratório de inovação da Movement, que tem norteado, né, essas iniciativas digitais de Horizonte 2 e Horizonte 3. Então é uma maneira da Movement sair um pouco da caixa, né, e pensar em horizontes mais longevos, né? Principalmente pensando, vamos tentar sair da caixa e pensar de uma maneira em novos mercados, em novas soluções, em novas features de produto. Maravilha. Obrigado, mano. Eu agradeço o convite de vocês, foi um papo bacana também. Se quiser ficar mais 3 horas, a gente fica, depois eles editam. Não tem problema, né? A gente vai batendo papo, quase não falo. Mas, gente, obrigado. Você vai deixar suas arrobas, Gustavo? Posso deixar, bom, o Fitness Brasil, obviamente, né? O meu no LinkedIn é como Gustavo Almeida e o Instagram é Gu. Eu sou discreto como o Marco, não sei quando foi meu último post no Instagram, mas é Gu Almeida 29, @Gu Almeida 29 é o meu Instagram pessoal.
E você, Flori, aproveitando o final de temporada, deixa seus contatos. O meu pessoal é Fleury Esporte MKT, né? Esporte em inglês. Seu pessoal, esse? Esse é meu pessoal. Pô, seu pessoal é profissional, esporte. Na verdade eu não tenho pessoal, o meu é profissional, sempre profissional. Só profissional. Mas mesmo profissional também é low profile, porque prefiro ser low profile. O da Armatori é @armatorims, né? E é tudo igual em todas as redes, gente. LinkedIn, Twitter, Facebook, ainda existe Facebook, né? Instagram, Orkut também é igual, tudo igual, né? E é isso. TikTok é minha filha que cuida. E para encerrar, o meu é @YaraShoa, Yara com Y, Achoa, CHOA. Se você jogar no Google, vai vir só o meu nome, todas as matérias que eu fiz para fitness, todas as matérias que eu fiz ao longo da minha vida. Mas no meu Instagram você só vai ver corrida. É muita corrida. Mas também estou à disposição para o que precisar, trocar figurinhas a respeito de corrida, de assuntos de saúde, bem-estar, sugestões de pauta, quem tiver, estamos aqui à disposição, de braços abertos. Obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado aí.